noite, vai nos ensinar sobre sacerdócio no casamento. Convido você a ficar de pé, estender a sua mão para cá, para abençoar a vida dele grandemente. Chega para cá. Vamos orar. Senhor meu Deus, aqui está diante do Senhor o seu filho. Eu tenho certeza que ele se preparou, ele orou, que esse momento já está também realizado no coração do Senhor. O que nós queremos pedir nessa noite é que o Senhor venha cobrir, meu Pai, a vida dele, a família dele com a sua graça, com a sua unção, porque ele irá mexer num vespeiro, ele irá mexer num tema muito sério. Eu tenho certeza que o tema no qual ele vai mexer desagrada o inferno, desagrada o inimigo das nossas almas, mas nós queremos como igreja profetizar sobre a vida dele nessa noite, que ele está coberto, ele está protegido, que ele leva a proteção para a casa dele, que ele pode usar da palavra nessa noite sem medo, com intrepidez e com ousadia, na direção do teu Santo Espírito, em nome de Jesus, amém. Cumprimento a igreja com a paz do Senhor Jesus. É um privilégio novamente estar nessa tribuna, fazendo parte dos eleitos de Cristo, a igreja amada. Eu convido os irmãos para abrir a sua palavra em Gênesis capítulo 1, versículo 26. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. E aquele que for achando, já pode glorificar o nome do Senhor, porque Ele se faz presente, porque Ele está no meio de nós. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Bendito és o teu nome. Amém. Todos encontraram? A palavra do Senhor está escrita assim, em Gênesis capítulo 1, versículo 26. E disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a vossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, e sobre o gado, sobre toda a terra, e sobre todo réptil que move sobre a terra. E criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, macho e fêmea o criou. E Deus abençoou. E Deus lhe disse: frutificai e multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a, e dominai sobre todos os peixes do mar, e sobre as aves do céu, e sobre todo animal que se move sobre a terra. Amém? Pode se sentar, podem ficar à vontade. Aqui o Senhor, Ele foi bem claro por qual motivo o homem foi criado. Estamos hoje numa campanha sacerdotal, onde a responsabilidade de um lar está sobre a vida de um homem. O homem por si próprio, ele foi criado para dominar, foi criado para reinar, mas ele não foi criado para dominar a sua mulher de uma forma pesada, de uma forma sem os princípios bíblicos. A palavra do Senhor, eu vou citar aqui algumas descrições que a palavra do Senhor vai nos dizer a respeito do sacerdote. O sacerdote, ele vai vir para reinar sobre o seu lar. No princípio, Deus, ele veio criar o homem à sua imagem e à sua semelhança. Deus, ele veio criar a mulher, que é a sua adjuntora, a sua ajudadora, aquela que veio para andar ao lado dele, porque o homem não foi construído somente para ficar só, porque quando Deus criou toda a criação da face da terra, Ele viu que a face da terra precisava de alguém para cultivar, para cuidar da terra. Mas assim Deus, ele desceu e criou o homem. Mas o homem, ele observando o homem, ele viu que o homem estava só. Viu que o homem não tinha uma felicidade completa. Por isso Deus desceu mais uma vez, olhou para Adão, pôs a mão sobre ele e deu a ele um sono profundo. E dali Deus extraiu a costela
a sua adjuntora, a mulher, para caminhar junto com o homem. O homem veio para dominar a mulher, dominar todas as coisas da terra. Mas o mundo, ele tem agido de uma forma diferente. O sistema, ele tem colocado na mente das pessoas que o homem não pode reinar, que a mulher não pode ser submissa ao homem. A mulher, ela tem que ocupar o lugar do homem dentro do lar. A mulher, ela veio não para dominar e não veio também para reinar dentro do lar. Porque na palavra de Deus, Deus, ele criou primeiro o homem. Ele não criou primeiro a mulher. A primeira criação que Deus fez foi o homem, para dominar. Ele não fala que criou a mulher para dominar a face da terra, dar nome aos animais, para cultivar os campos. Ele criou o homem. As mulheres podem estar pensando que eu estou sendo um pouco pesado sobre elas, mas vocês vão entender um pouquinho. O homem, ele veio para amar, um amor sacrificial. Porque a palavra de Deus fala que o homem deve amar a sua esposa da forma que Cristo amou a igreja. Vamos chegar lá. Por que o homem deve amar a sua esposa como Cristo amou a sua igreja? Porque Cristo, ele veio, reinou sobre a terra, completou o seu ministério como Deus e como homem, e ele amou aqueles que eram pecadores, ele amou aqueles que estavam com ele, andando nos seus caminhos. E o homem, de uma certa forma, ele vai amar a sua esposa, e mesmo sabendo que a sua esposa, às vezes, causa raiva nele, causa ira nele. Às vezes a mulher vai pegar tanto no pé do homem que ele vai ficar cirado, ele vai para o serviço irritado. Às vezes a mulher vai cometer alguma coisa, vai falar alguma coisa para o homem, e o homem vai chegar no seu trabalho desconcertado, de mal-humorado. Aí ele vai tentar transferir essa raiva para outras pessoas. Mas nós, como sacerdotes, servindo ao Senhor, aprendendo as leis do Senhor, devemos ter o conhecimento que o que passamos dentro do nosso lar, fica dentro do nosso lar. Não devemos transferir para o nosso trabalho, não devemos transferir a nossa ira, a nossa raiva, que foi causado dentro do nosso lar por alguma discórdia, alguma decorrência do dia a dia, porque são duas pessoas de sexos diferentes, de formas diferentes, de pensamentos diferentes, convivendo dentro de um único ambiente. É muito difícil para ambos os lados, tanto o homem quanto a mulher, passar muitos dias e horas do lado, sem dar aquele arranhão, sem se discordar um do outro. O homem, quando ele está em casa, ele passa a ser um segundo empregado em alguns lares. Por quê? Amor, faz isso para mim. Amor, pega aquilo ali para mim. Amor, faz aquilo lá. Amor, vai lá buscar isso. Amor, faz aquilo. Amor, faz aquilo outro. Mas essa é a função de nós sacerdotes, de ajudar dentro do lar, a educar, a ensinar, a disciplinar e estar junto com a esposa. Não é vergonha para nós homens ajudar as nossas esposas dentro dos nossos lares. É um fardo que nós tiramos de cima delas. É uma coisa que nós aliviamos o cansaço, porque o trabalho doméstico é um trabalho que tem início, mas não tem fim. A mulher acorda, começa seus afazeres do dia a dia, mas ela não tem o findar. Nós homens vamos sair para o nosso trabalho, vamos executar o nosso trabalho e vamos retornar para o nosso lar. E quando chegamos, nós queremos encontrar a casa limpa, as crianças todas alimentadas, as crianças com banho tomado. Mas nem sempre vai dar tempo da mulher fazer tudo isso. Os dias estão muito abreviados. Eu vim falando com a minha esposa que os tempos estão passando muito rápido. O trabalho que eu faço, algumas vezes eu conseguia fazer em 2 dias, 3 dias. Hoje eu faço dobrado. O que era 2, eu estou gastando 4 dias, 5 dias. E o trabalho da mulher, ele está ficando cada dia mais fadigoso, porque muitas das mulheres, elas prestam serviço fora do lar. Então, homem, você sacerdote, que às vezes não gosta de fazer nada dentro de casa, não ajudar a sua esposa,
Observa ela trabalhando dentro do seu lar, lava pelo menos um prato, uma vasilha dentro de casa, passa um pano, uma vassoura. Você vai ter um tempo a mais com a sua esposa. Você vai tirar um pouco do fardo dela. Às vezes nós homens, nós somos mais carnais. Nós temos um desejo maior do que a mulher. Nós queremos chegar em casa, encontrar a mulher de um banho tomado, para nós podermos olhar para ela e ter um desejo. Isso é a nossa natureza, desejar aquilo que Deus criou para nós, que é a nossa esposa, a nossa amiga, a nossa companheira. Mas para isso ser realizado, como muitos vídeos nós vemos na internet, de ilustrações, o homem fica desejando a mulher fica desejando o homem, mas devido ao cansaço do dia a dia, quando chega à noite, ela está indisponível. Ela está indisposta porque o fadiga, o cansaço do dia a dia, trouxe aquele desânimo para ela. E o homem está todo ali eufórico, querendo, mas ele não vai ter como, porque a mulher não está disponível. Então, se nós trabalharmos como sacerdotes, usar nosso conhecimento, a nossa sabedoria para trabalhar e tirar um pouco desse fardo, nós vamos ter mais um tempo para a mulher. Ela vai ter mais tempo para poder pensar, mais tempo para se relaxar, mais tempo para se descansar. Nós devemos, como sacerdote, aliviar esse cansaço dentro do lar. Porque se a gente ficar um dia inteiro sozinho com os filhos, eu não tenho filho, mas eu deduzo que se um homem ficar o dia inteiro com os filhos, rapidinho ele arruma um jeitinho de chamar a mãe dele para poder ajudar. Rapidinho. Fala que não está dando conta, fala que os meninos não param, que tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, e aquilo que ele planejou, quando ele levantou, ele não consegue fazer. Vamos supor que a mulher ela sai para trabalhar. No meu caso, se eu tivesse filho, minha esposa sai para trabalhar no sábado, e tem domingo também que ela faz serviço no sábado, e eu estou em casa. Não é todos os sábados e domingos que eu trabalho, domingo de jeito nenhum. Aí vamos supor que ela sai para trabalhar, e eu estou em casa cuidando de, vamos pôr 2 meninos, que todo mundo profetizou na minha vida, gêmeos. Eu falei, tá bom, Jesus, se for mandar 2, não. Mas isso vai aliviar o cansaço dentro do lar, vai aliviar as fadigas, vai aliviar as brigas, as contendas. E a mulher também, ela não deve colocar o jugo pesado sobre o homem, colocando ele como um jugo pesado, dizendo que ele tem que fazer tudo dentro de casa, porque ela vai para o trabalho e ele tem que fazer tudo. Tudo tem que ser dividido, tudo tem que ser com moderação. Se vocês dividirem todas as tarefas do lar, as coisas vão fluir muito mais. Vocês vão conseguir conduzir a sua vida sentimental, a sua vida no lar, muito melhor do que uma vida onde somente um é fadigado, onde só um é sobrecarregado. Eu estou pregando aqui para o sacerdote, mas o sacerdote é no lar, é no casamento. Então eu vou ampliar todas as duas partes, tanto o homem quanto a mulher. Porque pode ser que eu venha falar só dos homens e as mulheres iam ficar constrangidas. Pode ser que eu venha citar as mulheres e os homens iam ficar constrangidos. Mas dentro de um casamento, temos que entender que o fardo tem que ser dividido ao meio. Cristo, somente Ele pode carregar o nosso fardo e o nosso jugo, que é pesado. Mas dentro do casamento, esse fardo tem que ser separado. Na educação dos filhos, nas tarefas do lar, nos pagamentos das contas. Vemos nos dias de hoje que muitas mulheres estão saindo para os trabalhos, estão largando os seus cuidados de lares para trabalhar, porque os tempos estão difíceis. O sustento, o alimento está ficando cada dia mais caro, o sistema cada dia está trabalhando para trazer dificuldade dentro dos lares, para fazer com que as mulheres saiam dos seus lares, vão atrás do trabalho para poder ajudar dentro dos lares. Pensando eu, uma pessoa que paga aluguel, vamos pôr aí 700, 800 reais, vai atingir quase 70% do salário de um homem. Aí tem água, tem luz, tem uma internet, tem uma internet no celular pessoal, aí tem os alimentos, talvez o cara tenha um carro, pagar documentação, manutenção, combustível. Então as coisas estão ficando muito pesadas para nós homens, está ficando muito fadigado. O homem, cada dia que passa, ele está ficando cada dia mais sobrecarregado. Eu dou um exemplo de mim. Todos os dias que eu saio para trabalhar, eu saio com disposição.
Mas na horário do almoço me dá uma fome, uma indisposição danada. Parece que eu estou até com anemia. Aí eu falei, não tem condição, eu só posso estar com anemia, ou então eu estou com verme, porque não tem outra condição não. Me dá uma fome que eu não consigo, eu como um pão, dá vontade. Teve um dia desse para trás que eu trabalho com outro rapaz, que é o irmão do Flávio, e eu compro 2 pão para cada um e mais uma mortandela para preencher. E eu levo café e eu como um pão, e quando eu assusto, eu estou com fome, eu vou lá e como o segundo, não deixo nem para tarde. Aí eu falo assim, meu Deus do céu, eu só posso estar com alguma coisa em mim que está comendo mais do que eu, porque não tem condição. Me dá uma fome assim que eu, rapidinho, dá umas 11 horas, eu já estou com vontade de almoçar. Mas é porque o cansaço do dia a dia. Tem dia que eu trabalho bem pesado, tem dia que eu trabalho mais light, mas eu não sei o que está acontecendo. Eu não sei se é a alimentação que nós estamos tendo no dia a dia, que não está sustentando a gente, devido aos grandes números de agrotóxicos, de produtos químicos que estão colocando nos nossos alimentos, que está trazendo essa debilitação tanto para nós homens quanto para mulheres. Mas, voltando um pouco aqui, vós maridos ameis as vossas mulheres como também Cristo amou a sua igreja. Um exemplo disso foi Boaz. Ele cuidou bem da sua esposa, protegeu, honrou Ruth, sem interesses e egoísmo. Ele foi um homem que viu a situação dela, o seu coração se alegrou com ela e levou ela para ser a sua esposa, sua amada. Em momento algum, aquele homem, na palavra de Deus, você vê ele maltratando a história de Ruth. O amor é verdadeiro, ele envolve, ele entrega e ele não é egoísta. Nós temos que entender que nós homens, nós temos um jeito mais turrão de ser, mais durão, de não expressar muito o amor, porque nosso jeito de ser mais firme. Às vezes alguns homens são mais brincalhão, são mais intertidos, são uma pessoa mais envolvente. Tem uns que amam mais, tem pessoas que sofreram ferimentos durante outros relacionamentos quando era jovem e se tornou essa pessoa mais firme, que não é de prestar muito o seu amor, de expressar o amor para a sua esposa. Eu era dessa forma, eu sofri muito em relacionamentos passados, e eu fiquei uma pessoa mais sem expressar o amor, porque eu era uma pessoa muito romântica e eu fui frustrado com o meu romantismo e aprendi a não ser mais romântico, até eu conhecer a minha esposa. Quando eu conheci ela, toda data de aniversário nosso, de casamento e aniversário meu, ela fazia uma surpresa para mim. E eu ficava muito constrangido com aquilo, porque eu era uma pessoa e eu me transformei em uma outra pessoa. E quando eu vi aquilo foi me quebrando, me transformando aos poucos. E graças a Deus, hoje eu expresso o meu amor de uma forma diferente para ela. Eu mostro para ela que eu amo ela. Eu mostro para ela que se ela precisar, eu estou do lado dela. Eu tenho que mostrar que eu sou um sacerdote no lar. Às vezes eu sou falho em algumas coisas, porque eu sou homem ainda, e habito num corpo pecaminoso e falho, mas eu tento expressar da forma que ela venha entender, porque as mulheres são bem difíceis. As mulheres são bem difíceis. Você expressa o amor para elas, entende de outra forma. Elas querem, às vezes, que nós sejamos como os atores de filme. Que seja tudo um mar de rosa. Um campo verdejante que tem água cristalina, mas não é bem assim não. Debaixo desses ramos lindos, maravilhosos, tem uma terra bem grotesca. Tem uma terra bem firme. E nessas águas brilhantes que ela começa a enxergar, às vezes essas águas começam a ficar barrentas. O homem fica ali meio receoso. Ele não quer expressar. Mas a mulher também, ela tem que agir de uma forma bem discreta. Ela tem que expressar para o homem. Ela não tem que enxergar um homem como um ator de novela ou um ator de um filme. Porque ela tem que entender que o homem, ele tem uma caixinha. Quando ele chega em casa do trabalho, ele precisa de algum minuto para refletir o dia dele. Ele precisa daquele momento de descanso ali para ele refletir como que foi meu dia. Às vezes ela chega e quer falar trocentas coisas no ouvido dele, ele não sei, ela está falando, e o homem está lá no mundo, sabe lá da onde. E a mulher está soprando e fala, você não está me ouvindo não? A Sabrina, de vez em quando, ela está
A cozinha fica do lado da sala. Eu tô lá ligado lá, vendo uma televisão, ou mexendo no celular, ou fazendo qualquer outra coisa. E ela vai falando. Ela fala assim, você tá me ouvindo? Eu, oi? Por quê? Eu tô concentrado naquilo que eu passei durante o dia. Ou aquilo que eu vou fazer no outro dia. Mas ela quer que eu preste atenção nela, mas é uma coisa muito difícil. São duas avenidas, uma mão dupla. Cada um quer seguir o seu rumo. Eu chego cansado, quero descansar. Ela está lá dentro de casa às vezes, ela quer desabafar, falar alguma coisa que aconteceu. Aí só que eu não consigo concentrar nas palavras dela. Aí fica aquele negócio, você não está me ouvindo, você não quer me ouvir. Mas não é isso. É que nós precisamos do nosso momento. Às vezes ele vai durar 20 minutos, 30 minutos, 1 hora, 2. Quando o homem se despertar, né? Mas às vezes, o homem ele chega do trabalho, talvez ele chega querendo expressar o que aconteceu no dia a dia e a mulher também está voada. Ela não quer dar ouvido. Já aconteceu isso. Eu chegar e falar, aconteceu isso e isso no serviço, eu estou muito nervoso, eu estou muito invocado, eu estou nervoso, eu não estou aguentando mais isso, não sei o quê. Eu desabafo com ela, ela está lá, sabe lá na onde? Acho que ela está lá dentro do salão, fazendo maquiagem online. Mas é dessa forma, o relacionamento são duas pessoas diferentes em um único ambiente. E a gente busca todos os dias, dentro da graça do Senhor, tentar esse relacionamento dar certo. Lutar para que esse relacionamento dê certo. Você jovem que pretende um dia casar, você jovem, feminina que tenta um dia casar, vocês têm que orar para o Senhor. Pedir, a menina tem que pedir, não um namorado, ela tem que pedir um noivo, um homem de Deus, um marido para ela. Porque o mundo ensina você a pedir um namorado, mas a igreja, Cristo ensina você a pedir um esposo. E homens, meninos, você tem que pedir uma esposa. E pedir uma esposa não somente pela beleza e pelo seu corpo. Pedir uma esposa que ela seja uma esposa sábia, de uma grande índole e de uma grande família com honra e sabedoria. Para que lá no fundo a beleza venha a se acabar, o corpo venha a se deteriorar e você venha a ficar frustrado. Tanto o homem quanto a mulher. Porque às vezes nós queremos ver o visual. O visual, um dia tudo isso aqui vai acabar. O rosto vai envelhecer, as flacidez vão começar a aparecer, as rugas vão começar a aparecer, e é esse momento que nós devemos cultivar. É ter ali o momento da velhice, da juventude, da meia-idade, preservar, cuidar e zelar por todos esses momentos de nossas fases da nossa vida, com nossa pessoa que escolhemos para viver a eternidade. Porque isso é uma eternidade. Devemos encerrar a nossa carreira aqui e começar uma nova carreira com Cristo. Algumas pessoas ainda brincam, falando assim, amor, você quando morrer, você me espera lá no céu, porque eu quero te encontrar lá. Aí o homem fala assim, não, lá no céu não, é até que a morte nos separe. Depois que separou aqui, morreu cada um, é lá cada um por si e Deus por todos. Mas a gente não sabe como vai ser lá. Nós não vamos amar assim como o amor de esposa e esposo, porque lá nós vamos ter um corpo glorificado, não haverá mais pecado. Então não vai ter essa forma terrena. Então quando você, homem ou mulher, as mulheres principalmente, elas usam de alguns hábitos para manipular o homem, que é o ato sexual, ela usa, eu acho isso totalmente errado, usar o sexo para tentar conquistar alguma coisa. Eu costumo dizer isso, que é como se a mulher estivesse se prostituindo. Me desculpe a palavra, mas é a mulher que nega o ato de comunhão com o homem, que é algo sagrado, para tentar comprar o homem, falar, não, se você não fizer isso para mim, não vai ter. Eu acho isso um ato de prostituição, entre aspas, porque ela está se vendendo. E da mesma forma o homem também, às vezes o homem usa isso também. A mulher me negou várias vezes, agora é minha vez de vingar dela. Mas o homem, às vezes, muito pouco acontece isso. Muitas das mulheres, não estou dizendo que é a igreja, as mulheres que estão aqui fazem isso. Eu estou citando mulheres em geral, não somente dentro da igreja. Esse ato que eu estou descrevendo. Porque é uma coisa assim muito, muito pesada você usar o sexo para ganhar um benefício dentro do lar. O sexo é algo entre um homem e uma mulher que é
apreciado por Deus como uma coisa sagrada, um ato de união de corpos, um momento ali que Deus se agrada para gerar a multiplicação sobre a terra. Porque se não tiver esse ato de comunhão, o homem e a mulher, eles não conseguem procriar dentro da palavra de Deus. Os jovens e as jovens devem comunhar esse ato somente após o casamento. O mundo pode ensiná-los a cometer tais atos que é pecaminoso diante de Deus, como um ato abominável, que é o sexo antes do casamento. Isso é abominável. Proteger, cuidar da esposa é um ato do homem. O homem deve proteger a sua esposa, ele deve cuidar da sua esposa. O rapaz que trabalha comigo, o Fabiano, ele falou comigo assim: todos os dias eu acordo 3 horas da manhã para levar a minha esposa no ponto de ônibus. E ele vem para cá para nós trabalhar 8 horas da manhã, ele mora em Nova Contagem. E ele tem que sair 1 hora antes para poder chegar aqui. Só que ele acorda 3 horas para levar a sua esposa no ponto de ônibus, porque ele tem um cuidado. É o zelo que ele tem com a sua esposa, protegendo ela de outros inimigos, de outras coisas que poderiam vir a acontecer com ele. Mas ele está exercendo o cargo de protetor, que é a função do homem sacerdotal dentro do casamento, é proteger a sua esposa, é honrá-la, é guardá-la, é evitar que outros inimigos, outros predadores se acheguem a ela. Em 1 Pedro 3,7, igualmente vós, maridos, cobitais com elas com entendimento, dando honra à mulher como vaso mais fraco, como sendo vós os seus co-herdeiros da graça, da vida, para que não sejais impedidos da vossas oração. Como eu disse, entre o ato de comunhão com o homem e com a mulher, se há algo entre o casamento, brigas, se há discordância dentro do casamento, até a tua oração, tanto homem quanto mulher, ela é rejeitada, ela é anulada por Deus, porque o casamento é algo sagrado por Deus. Nós temos que entender que o casamento não é somente uma aliança dourada na mão, não é só 2 pessoas unidas de um lar, é um ato consagrado amigavelmente, com testemunhas diante de Deus. São coisas que devemos observar dia após dia. José, ele protegeu a sua esposa Maria e o seu filho Jesus, fugindo para o Egito. Quando o anjo veio, ele se revelou para José, mostrando para ele que Maria, ela ia gerar um filho. Até então, se Maria chegasse perto de José e falasse para ele que estava grávida, no mesmo instante ele ia achar que Maria tinha adulterado, tinha cometido um ato de adultério. Porque na época, na lei judaica, se a mulher aparecesse grávida, se não tivesse o casamento, era um ato de adultério. A mulher tinha cometido um adultério antes do casamento. E o homem tinha por obrigação romper o laço do casamento. Mas ali não, Deus enviou um anjo para testificar a José que aquele menino que estava sendo gerado no ventre de Maria não era um ato de adultério, era o Criador, era Deus colocando dentro do ventre da mulher aquele que viria para expelir, para mandar embora todo o pecado. Era o próprio Filho do Deus Criador que estava sendo gerado através do Espírito Santo, não através de um ato de homem e mulher. Glória a Deus. Em Provérbios 5,18 está escrito assim: seja bendito o teu manancial e alegrar-te-á com a mulher da tua mocidade, como serva amorosa, uma gazela graciosa, aos seus seios te saciem todos o tempo, e pelo seu amor seja atraído perpetuamente. Nós devemos amar as nossas mulheres até o nosso momento de findar dessa vida. Devemos, quando estivermos cansados, repousar sobre os seus braços. A minha esposa, quando eu estou muito cansado, ela chega, ela me abraça, ela me beija,
ela tira aquele peso que, às vezes, o cansaço do dia a dia, do trânsito, quando eu vou, quando eu volto, do dia do trabalho. Eu tenho visto que minha esposa, ela está sendo uma mulher prudente, uma mulher sábia. Ela é nova ainda, não chegou nos 40 ainda, mas ela é uma mulher sábia. Mas devido a muitos acontecimentos que aconteceu no nosso casamento, quando nós casamos, vivemos muitas tribulações, vivemos muitas discórdias, nós tivemos muitas brigas, muitos desentendimentos. Nós vivemos verdadeiramente os 3 primeiros anos do nosso casamento um verdadeiro pé de guerra. No nosso noivado, no nosso namoro, quando eu ia para a casa dela, todos os dias o inimigo colocava na minha cabeça: hoje você vai para terminar com ela. E passado o tempo, ela também, na mente dela, falava: hoje eu vou terminar com ele. E nós descobrimos isso a partir do momento que nós tivemos uma promessa de Deus. Teve uma certa vez que nós fomos numa igreja e uma mulher revelou para nós que nós íamos, ela via uma aliança dourada na nossa mão. E aquilo não era homem que ia unir, mas sim Deus que ia unir por um grande propósito. E passou um outro tempo, a gente foi em uma outra igreja, um outro amigo nosso chamou nós para frente e revelou novamente que viu uma aliança dourada na nossa mão, que não era para nós se preocupar. E aí foi aí que nós começamos a mudar o nosso pensamento, de ir para a casa um do outro e de pensar: hoje eu vou terminar. Nós começamos a ter o pensamento que aquilo estava sendo construído pelo Senhor. Não era nós que estávamos insistindo em ter um relacionamento que futuramente poderia não dar certo. Nós começamos a entender que ia dar certo quando nós recebemos a palavra recebida de Deus, que nós iríamos dar certo. E quando nós casamos, nós não entendemos ainda. Nós casamos e ainda continuamos com desacordo, com brigas. E eu vim de um relacionamento o qual eu cometia muitos erros, muitas traições. E quando eu entrei nesse relacionamento, foi Deus que começou a me curar. Ela também veio de um relacionamento muito conturbado, muito machucado. Então foi 2 pessoas que tinham feridas abertas, que precisavam ser tampadas por Espírito Santo, curadas. E às vezes nós no relacionamento carregamos algumas feridas na nossa vida que vai por muitos e muitos anos. Eu pegava algumas referências minhas, que fulano que era ex minha não fazia isso, que ex minha não fazia aquilo, que ex meu não fazia aquilo. E aquilo ia ferindo o nosso relacionamento, ia machucando um ao outro, até nós começarmos a entender que nós deveríamos parar de colocar outras pessoas dentro do nosso lar. Que aquilo entre nós era entre nós. Não poderia ter mais nenhum lugar para mais nenhuma outra pessoa dentro do nosso relacionamento. Aquilo que vivemos lá atrás, era lá atrás que ficou. Quando decidimos assumir um relacionamento de namoro, de noivado e de casamento, assumimos diante de Deus que nós teríamos compromisso um com o outro até que a morte venha nos separar. Que nenhum outro ser, homem ou mulher, deveria intervir no nosso relacionamento. Que o nosso relacionamento deveria ser um relacionamento de amizade, de fidelidade, de honra e um compromisso diante de Deus. Da mesma forma que procuramos honrar o Senhor com o nosso coração, com a nossa vida, com o nosso corpo e nossa alma, devemos entregar ao nosso cônjuge, com o nosso corpo, a nossa alma e o nosso espírito. Porque vivemos dentro de um lugar, o qual ali, todos os dias vivemos em conflitos. E os conflitos, eles devem encerrar antes de nós deitarmos na nossa cama. Quando nós casamos, eu aprendi num curso de Casados para Sempre, que eu era uma pessoa de um coração muito duro. Eu tinha um coração muito duro. Eu não costumava pedir perdão. Eu pedia perdão somente no dia 29 ou dia 30, porque era o dia da Santa Ceia. Eu não tomava Santa Ceia sem brigado. Eu passava 29 dias como se fosse um ser, ela está aqui de prova, como ser 2 pessoas diferentes dentro do mesmo lar. Eu chegava, fazia o que eu tinha de fazer, ela fazia o que ela tinha de fazer, ela me servia com o almoço, com a janta, com o café, e eu era aquela pessoa desconhecida dentro do lar. E isso
foi nos ferindo, foi nos distanciando, foi nos esfriando, até um momento que nós decidimos parar com isso. Nós participamos do curso, o curso nos ensinou, antes de você dormir, se você brigou, peça perdão. Mesmo que você não esteja errado, peça perdão. Você estando certo, peça perdão. Você estando errado, peça perdão. Porque o perdão, ele cura, ele sara a nossa alma. Eu digo de mim próprio, eu era uma pessoa muito difícil. Eu era uma pessoa que, para pedir perdão, eu herdei isso de família. Para pedir perdão era pela misericórdia do Senhor. Ele descendo na terra e falando, você vai. E eu ainda falava assim, eu escutava Deus falando comigo assim, hoje você vai pedir perdão. Eu chegava todo animado dentro de casa, na hora que eu ia para ela, o perdão saía pela porta. Eu falava assim, vou pedir perdão é nada, eu errei, ela errou, eu não vou pedir perdão não. Se ela errou comigo, eu vou pedir perdão mesmo, ela que tem que vir em mim. E às vezes eu chegava e pedia perdão, mas ia até arrastando, mas ela era a única que pedia mais perdão. Mesmo eu estando errado. Às vezes eu errava mais do que ela, né? Porque eu tinha meus costumes do mundo que eu ainda carregava em mim. Ainda tinha aquelas bagagens que ainda me prendia e feria muito ela. Mas com o passar do tempo, a gente foi se achegando, conhecendo um ao outro, e para a glória e a honra do Senhor Jesus Cristo, nós temos 13 anos de casado. Nós ficamos 1 ano de namoro, 1 ano de noivado, e nós temos 15 anos ao todo junto. E para a glória de Deus, os 3 primeiros anos foram lutas, batalhas, campo de guerra. Nos 3º ano em diante, nós começamos a colocar as peças do dominó no local, e após o 7º, 8º ano, nós nos ajuntamos um ao outro. A panela realmente foi encaixada, a tampa realmente foi encaixada na panela. Paramos de briga, paramos com nossos conflitos, nos achegamos uns aos outros, nós compreendemos uns aos outros. Às vezes a bagunça de um não interfere mais na bagunça do outro. A discórdia de um, às vezes, não interfere na discórdia do outro. Às vezes ela falava uma coisa, eu deixava para lá. Às vezes eu falava, ela deixava para lá. Porque nós conseguimos entender que o relacionamento é dessa forma. Às vezes ele vai ferir, às vezes ele vai curar. Mas nós temos que aprender que ao deitar, sempre tem que ter o perdão. Nunca deitar separado. O homem vai deitar na cama, a mulher no sofá ou vice-versa. Vocês decidiram, como esposo e esposa, a ter uma comunhão diante de Deus. Deus, Ele não vai habitar dentro do seu lar, em um lar onde há briga, onde o homem e a mulher não concordam em deitar no mesmo ambiente, que é a cama. A cama é um lugar de bênção. Você tem que entender que a sua cama, ela é abençoada pelas mãos do Senhor. É um lugar de comunhão, onde os corpos se unem e se formam uma só carne. É o único momento que você vai se tornar com a sua esposa uma só carne. É o momento que você tem com intimidade com a sua esposa dentro do seu lar. Esses foram alguns pontos positivos que eu consegui juntar. Eu acho que o meu tempo já acabou. Eu vou citar só alguns aqui rapidamente, alguns pontos negativos, de influência negativa no lar. Davi, quando ele olhava da janela, ele cobiçou Betseba, e ele desejou ela no seu coração. Ele cometeu um ato de pecado. E o pecado que ele cometeu, ele desejou, depois ele coabitou e gerou um filho sobre aquela mulher que era esposa de um dos seus generais. Esse pecado gerou consequências dentro do seu lar. Resultado do pecado de Davi: destruição familiar, consequências graves como Absalão tentou tomar o trono. Absalão tentou tomar o reino do seu próprio pai. Adonias tentou tomar o reino de Davi antes dele morrer. Amon, primeiro filho, assassinado por um outro filho de Davi, Absalão. É a consequência do pecado. Devemos aprender, devemos restringir, devemos vigiar para não cometer tais erros,
para que não viemos pagar um alto preço da consequência dos nossos pecados. Salomão deixou-se levar por suas esposas e se afastou de Deus. Declinou o seu espírito a outros deuses, levantou novos altares e começou a rejeitar o altar de Deus. Isso foi um homem sábio, o homem mais sábio que a Bíblia vem descrever para nós. Nabal, homem rude, insensato, difícil de conviver. Resultado: conflitos, destruição no lar. Falta de liderança espiritual. Oséias 4:6: o meu povo foi destruído porque lhe faltou o conhecimento, porque tu rejeitaste o conhecimento, também eu rejeitarei, para que não sejais sacerdote diante de mim. E visto que esqueceste da lei do seu Deus, também eu me esquecerei de teus filhos. Isso é para nós, homens, sacerdote. Podemos ser rejeitados pelo Senhor quando cometemos os pecados. Podemos ser rejeitados diante do Senhor quando somos infiéis ao nosso relacionamento, quando somos infiéis à nossa casa, quando não educamos os nossos filhos no caminho da verdade, quando não guardamos a vida da nossa esposa. Esse é o exemplo de Eli. Preocupou muito com o templo, com o cuidado do Senhor, mas deixou de lado os seus filhos, que corromperam, levaram fogo estranho ao altar do Senhor e foram consumidos e destruídos. Todo o reinado de Eli foi destruído. Não teve mais descendência de Eli, porque os filhos deles não tiveram o mesmo ensinamento que Eli. Corromperam-se, levaram o pecado diante do altar do Senhor, levaram fogo estranho diante do Senhor, roubaram, pegavam o melhor para si e não entregavam o melhor para Deus. Eli não corrigiu seus filhos, permitindo corrupção dentro do seu lar. 1 Samuel 2, 22, 25 está relatado a história de Eli e dos seus filhos. Resultado: a queda espiritual da sua família. Homens, sacerdotes do lar, não deixe a queda espiritual do seu lar. Não deixe que o inimigo reine dentro do seu lar. Não permita que haja queda espiritual dentro do seu lar. Reine o seu lar com braços fortes, com punhos fortes, como um guerreiro que está à batalha junto do seu rei, defendendo o reinado de Deus, defendendo o reinado que Deus colocou na sua mão, com as suas mãos fortes, com o escudo da verdade, com seus pés calçados, com a palavra da verdade, com a espada empunhada aos seus punhos, com o escudo para se defender contra a astúcia investida do inimigo. Guarde a sua casa com honra, guarde a sua esposa com honra, guarde os seus filhos no caminho, ensinando e educando, mostrando para eles, porque os seus filhos vão te ler todos os dias, os seus filhos vão ser o reflexo de vocês, homens. Se vocês fracassarem, não adianta cobrar dos seus filhos futuramente fracassados. Um homem que fracassa dentro do seu lar tem por herança filhos fracassados. Davi foi um exemplo. Eli foi um exemplo. Se nós homens fracassarmos como homem dentro dos nossos lares, a nossa descendência tem procedência de fracasso. Sempre isso vai ser. Sempre, se você errar, os seus filhos vão fracassar, vão ser pessoas que não vão ter futuro? Não. Meu pai fracassou como um líder dentro do meu lar. Meu pai não era cristão, minha mãe não era cristã, eu não era cristã na época. Meu pai não ensinava o papel de sacerdote, de homem. Ele falava que o papel de educar era da minha mãe. E minha mãe me educou
me ensinou o papel de ser um homem de honra, um homem que deve ter os seus princípios, um homem que deve carregar os seus princípios, um homem que não deve ter o seu nome falado em qualquer boca, deve carregar em suas bagagens princípios e honras. Isso vem de berço, isso vem dos pais. Isso não é somente o cargo pesado do homem de honrar, de ensinar, de educar. Da mulher também, quando o homem está no trabalho, correndo atrás do mantimento, cabe à mulher ensinar o seu filho o caminho que deve andar. Ensinar o filho a ser igual ao pai, se ele for um pai de excelência. Amém? Conclusão de toda essa história: o homem edifica o casamento quando ama, lidera e se posiciona espiritualmente. O homem que não honra os seus princípios dentro do casamento, o homem destrói o casamento quando é omisso, é infiel, sem direção de Deus. Ele erra e leva declive toda a sua casa. Amém? Espero que os irmãos tenham compreendido. Tentei expressar aqui dentro da palavra do Senhor. Tem um bom tempo que a gente não exerce esse papel, né, de liderar, de falar sobre casamento. Então eu tive um pouco mais de dificuldade. Eu quero pedir aos irmãos perdão se eu trouxe alguma palavra que ofendeu o coração de alguém. Eu quero lhe pedir perdão, mas é necessário para que nós possamos caminhar dentro da verdade. Às vezes, o evangelho, como Jesus pregava, os discípulos chegaram perto dele e falaram assim: Senhor, tu pegou uma palavra muito dura. Os discípulos estavam querendo dizer para ele pregar uma palavra mais de conforto, mas era necessário a correção, para que nós possamos aprender a andar na verdade, no caminho, e nós sacerdotes não podemos ser abalados, devemos seguir firmes, homens honrados, homens com propósito sacerdotal dentro dos lares. Amém? Eu agradeço a oportunidade e glorifico a Deus por cada um que aqui está, em nome de Jesus. Deus seja louvado e engrandecido dentro da sua casa, dentro da sua família e dentro do seu lar. Amém? Glória a Deus. Glória a Deus. Irmãos, coloquem.